Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas nesta noite, 1º de agosto de 2021, para a glória de Deus. E aqui e agora eu vou entregar o tema da mensagem da parte de Deus exclusivamente para você e sua família, reivindicando as grandes e preciosas promessas de Deus. Pense nesse sentido. Reivindicar, ato de retomar ou recuperar, requerer algo a que se pensa ter direito, desejo de obter o controle e poder sobre a coisa que anteriormente foi dela. E eu fico pensando, o que é uma promessa? Uma promessa é uma declaração escrita ou verbal que compromete a pessoa a fazer um ato específico. A validade e confiabilidade de uma promessa dependem do caráter e os recursos daquele que faz a promessa. Portanto, o caráter santo e a fidelidade de Deus fazem suas promessas credíveis. Ficou determinado? A Bíblia diz em Salmo capítulo 60, no versículo 12: com Deus do nosso lado venceremos, Ele derrotará os nossos inimigos. Outra versão: em Deus faremos proezas, porque é Ele que pisará os nossos inimigos. Se a Bíblia diz isso, eu acredito, para a glória de Deus. Reivindicando as grandes e preciosas promessas de Deus. Reivindique esse direito aqui e agora, você e sua família. Vou falar nesta noite sobre a necessidade de resgatarmos o sobrenatural de Deus em nossas vidas. E eu fico pensando, o que é uma proeza? Façanha, feitos surpreendentes, significa realizar algo incomum, difícil ou nunca feito antes. Isto é uma proeza. Proeza é atingir algo em um nível elevado de dificuldade. Uma proeza é algo extraordinário, incomum, difícil de ser realizada, uma verdadeira façanha. É algo notável, não a mera ação, é um feito digno de reconhecimento. Você já parou para pensar nesse sentido? Uma proeza necessita de coragem para ser executada como um ato heróico. Coragem começa quando você passa a entender que você a tem. A coragem cresce forte em vitalidade cada vez que é ousada. Ficou determinado? É preciso aqui agora ficar claro
que a palavra de Deus é uma só e ela vale para mim e para você. Ela, a palavra de Deus, diz que em Deus faremos proezas. Eu fico imaginando, essa é uma frase que resume bem o sucesso da nação sob a liderança de Davi. A confiança em Deus começa com a obediência e termina na vitória e proteção divina. Você que conhece a palavra de Deus não precisa viver em dúvida e ansioso, porque Deus é seu Pai e jamais te desamparará. Ele sempre fica do seu lado, reivindicando as grandes e preciosas promessas de Deus. E eu fico pensando, eu e você almejamos grandes conquistas e grandes realizações em Cristo Jesus. E elas vêm em pequenas ações, em congruência, alinhadas na vida de oração constante. Certa vez, John Hus disse: colherei todas as pedras que atiraram em mim, e farei delas um altar para minhas orações. Pense nesse sentido. Esse texto de Salmo 60, 12, nos diz que devemos confiar em Deus em todas as coisas, pois Deus tem autoridade. Confiar em Deus pode lhe tornar mais sábio, mais inteligente e capaz. Qual o nível de sua confiança em Deus? Por exemplo, quando Davi lutou contra o gigante Golias, ele o derrotou confiando no grande poder de Deus. Quando os israelitas foram perseguidos pelos soldados egípcios diante do Mar Vermelho e não tinham para onde ir, eles confiaram em Deus e, nesse sentido, Deus separou, abriu o Mar Vermelho e os guiou para escapar da perseguição. E eu fico pensando e imaginando, há outros exemplos nesse sentido. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança sem vacilar, pois aquele que prometeu é fiel. As promessas de Deus são, portanto, conectadas com seu caráter e descansam sobre 4 de seus atributos divinos: a sua veracidade, a sua onisciência, a sua onipotência e a sua imutabilidade. Você já parou para pensar nesse sentido? A Bíblia diz em 2 Pedro 1, versículo 4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Faz sentido para mim, faz sentido para você. O apóstolo Pedro,
não se contentou apenas em nos fazer saber que as promessas de Deus são muito grandes. Ele também nos diz que elas são de fato preciosas promessas. E eu fico pensando, é interessante notar que a palavra grega traduzida por precioso, que o apóstolo Pedro usa, ele usa apenas 3 vezes. Uma vez na descrição de nossa fé preciosa, uma vez na descrição do precioso sangue de Jesus Cristo que foi derramado por nossos pecados na cruz do Calvário. E aqui no nosso texto de 2 Pedro 1,4, descreve as preciosas promessas de Deus. E eu fico pensando, a próxima vez que você ouvir sobre a promessa de Deus, você vai ficar feliz. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Os cristãos, eu e você, são convidados a reivindicar as promessas de Deus relativas, aqui agora, ao perdão, ao céu, ao Espírito Santo, às orações atendidas, à orientação, ao conforto, à proteção, à salvação de nossas almas e de outros sentidos que se pode pensar e imaginar aqui e agora. Reivindicando as grandes e preciosas promessas de Deus é algo maravilhoso. Você se sente com entusiasmo por recuperar o poder que lhe foi dado, que é seu direito conquistado na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Há muito mais o que reivindicar do que se pode imaginar. A Bíblia diz em Salmo 31, 24, sejam fortes e corajosos, todos vós que esperam no Senhor. Pense nisso. Eu fico imaginando como você vai se posicionar de agora em diante. Você pode aumentar a qualidade de sua vida e a satisfação que você pode retirar dela. As promessas de Deus são para todos aqui presentes. Elas prometem um futuro glorioso, preservando o seu presente, apagando o seu passado. O verdadeiro valor das grandes e preciosas promessas de Deus transformam suas vidas. Elas podem desempenhar aqui e agora um papel importante nesse sentido se você as reivindicar. Será hoje o dia em que você finalmente decidirá de uma vez por todas que, como pessoa, é muito mais que vem demonstrando. São as grandes e preciosas promessas de Deus que te levam a uma nova realidade, a um ambiente sagrado.
Elas, as grandes e preciosas promessas de Deus, são placas destinadas a leguear diante do mangue tóxico e adiante para o ar puro do céu. As grandes e preciosas promessas de Deus são como pedras douradas no caminho para o mundo de Deus. As grandes e preciosas promessas são como rochas fortes que formam a ponte pela qual andamos do nosso pecado para a salvação em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Aceite-as, reivindique-as, deixe-as refrescar a sua vida como orvalho caindo do céu. Você pode ser o que foi destinado a ser, o povo ou a pessoa da promessa. Você já parou com sua família para pensar nesse sentido? Vamos dar aqui agora uma olhada em algumas das promessas que Deus nos tem dado. Hoje, todos os que creem em Jesus Cristo, o Filho de Deus, são revestidos de sua filiação ao Pai. E o Pai Celestial nos recebe tão intimamente quanto recebe seu próprio Filho por causa de nossa união espiritual com Cristo. A Bíblia diz em João 17, 21 e 23, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, e eu neles, e tu em mim. Pense nesse sentido. Você consegue entender essa promessa de unidade do corpo de Cristo, que é a sua igreja? Que autoridade espetacular eu e você recebemos da parte de Deus. Quer saber mais? Muitos homens de Deus fizeram proezas porque o Senhor era com eles. O profeta Elias sozinho enfrentou o rei Acabe e os 450 profetas de Baal. O rei Josafá enfrentou 3 exércitos na força do Senhor. O rei Davi enfrentou muitos inimigos cruéis. O profeta Eliseu enfrentou a guerra contra os sírios. Josué destruiu, pelo poder de Deus e obediência a Deus, as muralhas de Jericó. Gideão derrotou os midianitas. Ezequias venceu os assírios. Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém. Esther, mulher virtuosa, venceu Ramã e salvou o seu povo. E muitos outros exemplos mencionados na palavra de Deus, a Bíblia. Reivindicando as grandes e preciosas promessas de Deus. Em Cristo Jesus podemos fazer proezas. Reivindicar as grandes e preciosas promessas de Deus será ótimo para você e sua família. O Senhor faz promessas generosas e nos garante que as cumprirá. Primeira promessa: eu ouço as suas orações. João 14, 13 e 14.
Segunda promessa, eu nunca te deixarei. Deuteronômio 31:6. Terceira promessa, eu lutarei por você. Êxodo 14:14. Pense nesse sentido. Quarta promessa, eu sou a sua força. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Quinta promessa, eu te darei paz. João 14:27. Sexta promessa, tenho planos para prosperar você. Jeremias 29:11. Pense nesse sentido. Sétima promessa de Deus, eu sempre te amo. 1 João 4, 9 e 10. Eu fico pensando, você e sua família já pararam para pensar nesse sentido de promessas? Lembremos-nos que quando Deus faz uma promessa, a promessa é o seu sim. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a garantia do seu cumprimento. O sim é de Deus. O amém é a minha e sua resposta de fé, a minha e a sua expressão de confiança que a promessa será cumprida. Pense nesse sentido. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 20, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Portanto, é por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Se a Bíblia diz isso, eu acredito. Ficou interessado? Continue ouvindo a palavra de Deus, que vai continuar transformando a qualidade de sua vida e de seus pensamentos e o despertar para a vida extraordinária que você merece aqui e agora. Reivindicar as grandes e preciosas promessas de Deus fortalece seu estado emocional, mental, espiritual e de relacionamentos. Pense nesse sentido. Até o próximo significado e conteúdo que pode transformar em Cristo Jesus a sua vida e a vida de sua família. Reivindicando as grandes e preciosas promessas de Deus, está disponível para você, se você ter fé e acreditar. Pense nisso. Mudando os pensamentos, muda-se a vida.